Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, segundo o Deus encarnado, segundo aquele que se manifestou na carne e foi glorificado em espírito. Esta é a palavra. Nós temos os mesmos textos com algumas outras topicidades, particularidades em Lucas. Nós não temos nada em Marcos nem em João, só em Mateus e Lucas. Em Lucas nós temos a narrativa do censo, de como não havia lugar para eles em Belém, como tiveram que procurar no fim uma gruta de pastores e como o menino nasceu na emergência, sem nenhum acolhimento, e foi deitado numa manjedoura, num lugar para alimentação de animais. Mas havia palha, um conforto mínimo. Então se conta dos anjos que cantaram aos pastores que ali naquela região, chamada até hoje de Campo dos Pastores, entre Belém e Ramá, pastoreavam as suas ovelhinhas. Vieram esses anjos em coral, cantaram o nascimento desse que seria luz e salvação para as consciências do planeta. E há esses incidentes, essas narrativas em Lucas. Depois que o menino é liberado para a primeira caminhada, antes de fugir para o Egito, se diz que ele é levado a Jerusalém, onde ele é circuncidado, ele recebe uma palavra profética de Ana e de Simeão. É depois desse período que vem essa angústia de dizer: corre daqui, porque o rei decidiu que vai pegar a criança e vai matá-la. E eles então foram para o Egito, conforme a narrativa escorreita que eu acabei de fazer. Teria um trilhão de coisas a falar, afinal de contas eu estou falando sobre o Natal há 46 anos, vai fazer 47. E em toda ocasião natalina, muitas vezes. De modo que eu sei que eu tenho muitas coisas a falar sobre o Natal, mas não há tempo. Eu quero me concentrar só em algumas realidades que, a meu ver, precisam ser objeto do seu e do nosso pensamento. E isso tudo tem a ver com uma afirmação inicial. É que o que a gente chama de Natal, que é o nascimento de Jesus, acontece fora de qualquer tipo de validação oficial. Jesus nasce contra tudo, contra todos. Nasce contra as circunstâncias adequadas, nasce em circunstância de emergência, nasce longe de qualquer lugar que se pudesse chamar casa, família, aconchego, parentela, nasce sob o susto da perseguição, da morte, nasce em estado de perigo e logo depois de fuga, de evasão, de exílio. Do ponto de vista da marginalidade, ele nasce na marginalidade teológica, ele nasce na marginalidade religiosa, ele não nasce em Jerusalém. Não há um único teólogo, sacerdote ou escriba ou acadêmico, conhecedor das Escrituras, de Miqueias 5, por exemplo, ou dos textos de Isaías, nenhum deles se moveu de lugar nenhum com a expectativa de que houvesse de fato uma visitação de Deus acontecendo ao planeta. Nenhum deles deu a menor importância, nem quando Herodes o chamou. Estranhamente, o próprio Herodes, tão paranoico,
sempre tão capaz de ele próprio se levantar e mandar tomar providência imediata para matar quem ele achava que o pudesse ameaçar, da mulher que ele amava, a filhos que com ele teve, ao cunhado e a outros que o serviam, que, mostrando qualquer sinal de grandeza ou de inteligência, eram logo eliminados, porque ele tinha medo de ser tirado do seu lugar. De modo que esse assassino voluptuoso, no entanto, pediu que os magos persas, ou os homens, os astrônomos persas, informassem a ele onde era. Talvez por não querer provocar nenhum excitamento especial com a sua comitiva real, tenha julgado que estrategicamente era melhor saber exatamente em que lugar e que criança era essa, para ele ser cirúrgico na ação, o que acabou que não aconteceu. Ele foi genocida no final, mas teologicamente falando, Jesus previsto na Escritura não é de modo algum tratado com a relevância do seu significado na hora. E o que vai acontecendo é que essa marginalidade ganha todos os aspectos possíveis. Senão você veja aqui comigo. Número 1, o nascimento de Jesus acontece na marginalidade da moral. Da moral. A moral está liquidada no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é indecente, é imoral. O nascimento de Jesus viola as éticas humanas todas. Porque é uma mulher casada com um homem. Quando se diz desposada, já era mulher. Tanto é que se diz, não temas receber Maria, tua mulher. Eles só estavam no prazo preparativo para a cerimônia oficial, mas ela já era dele, ele já era dela. Era assim que a tradição estabelecia. O casamento, como uma celebração de bodas, poderia vir logo depois, mas quando os pais acertavam o contrato conjugal, o casamento estava estabelecido. E se a mulher, especialmente a mulher, o homem nunca, não é? Traísse o seu marido, ela seria considerada adúltera e apedrejada à porta da cidade, da vila de Nazaré. Então, não há uma consulta aos pais dela. Não há um profeta enviado por Deus para perguntar se eles consentiam. Não há um diálogo a priori com José para prevenir o homem, para dizer, olha, vai acontecer algo inusitado, não se assuste, é um trabalho divino, miraculoso, extraordinário, único, singular. Nunca antes e jamais depois houve tal coisa. E será seu o privilégio responsável de cuidar dessa manifestação singular e absoluta de Deus. Não. Não houve um único informe, não houve um único pedido. Do ponto de vista das nossas morais e das nossas éticas, foi uma violação, uma quebra da ética total. É Deus, mas a Maria era Maria. O que podia sobrar para ela era apedrejamento. Se José não tivesse no coração o espírito nobre que tinha, de deixá-la secretamente, de não falar com ninguém, de calar aturdido na sua dor. Foi uma dor enorme, não se diz se durou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Foi dor, angústia, dúvida, revolta, tristeza, decepção. E ainda assim ele é convencido por um sonho. Um sonho que tem mais valor do que a moral e do que a ética para José.
Um sonho que tem mais valor do que a moral e do que a ética para alguém que tenha um caráter segundo o coração de Deus, como é o caso de José. Mas o nascimento começa com a transgressão moral e com a transgressão ética. Nenhum de nós suportaria isso. Por isso, esse episódio, visto do ponto de vista humano, é objeto de piada, de paródia, de brincadeira. Hein? Espírito Santo foi obra de Deus, foi obra de graça. No interior do Amazonas se diria foi o boto. Foi o boto que pegou a menina. Lá em Israel, o que se diria? Nada. Foi adultério mesmo. Gravidez sem pai assumido vai ser sepultada com pedra. Olha o risco divino ao engravidar uma mulher sem pedir permissão, sem avisar a ninguém. Então a primeira marca de entrada de Jesus no mundo já é um questionamento das morais estabelecidas, das tradições formalizadas. Ele já chega relativizando tudo aquilo que a gente chama de moral afirmada, seja escrita, seja tácita. O Natal carrega de saída esse signo da transgressão em favor da vida. O Natal é marcado pelo signo da transgressão. Já desde antes do menino nascer, ele é assim desde a sua concepção. Isso deveria nos fazer repensar um monte de coisas da nossa vida, dos nossos juízos, dos nossos julgamentos, nos nossos vaticínios, nos nossos apedrejamentos. O Natal questiona o nosso juízo apedrejante e nos manda entrar em estado de tolerância silenciosa, porque nós não sabemos o que se passa entre uma mulher e Deus, entre um ser humano e Deus, entre José e Deus, entre Maria e Deus. Portanto, recolham os seus juízos. Calem a boca. É o grito inicial do Natal, cale a boca. Deixem Deus ser Deus para as pessoas. Segunda grande distinção é essa soberania de Deus usando os eventos seculares do universo chamado secular e pagão para realizarem a vontade de Deus sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba, porque César, o Augusto, decidiu naqueles dias mandar fazer um recenseamento no império todo. Aonde Roma sambarcava, ele queria saber quantos eram. E foi por isso que ele ordenou que cada um fosse à sua terra natal, se registrar para o recenseamento. E foi essa soberania de um decreto assinado em Roma por um perverso que deslocou Maria e José de Nazaré para Belém para se cumprir uma profecia que César ignorava. Mas a mão de César, a mão louca de César Augusto, a mão narcisista, a mão caprichosa, estava assinando um documento que moveria Maria e José de Nazaré para Belém, para se cumprir a profecia. Vocês vejam como, às vezes, para além de tudo que seja expectação ou compreensão humana, existem ações de loucos inconsequentes
que, por mais caprichosas que sejam, acabam trabalhando também com todas as demais coisas para o bem daqueles que amam a Deus para cumprir a profecia que eles próprios ignoram. Ou seja, o que o Natal ensina é que não existem poderes grandes nem poderes pequenos. O que o Natal ensina é que existe uma soberania acima de todos os arrogantes da terra. A terceira coisa que a gente observa de saída é a manifestação de Deus sem pedir consentimento religioso de nenhuma natureza. É Deus agindo fora da religião. O nascimento de Jesus é um libelo da liberdade de Deus contra o confinamento religioso. Jesus nasce no desprezo de Belém, numa gruta. Nasce sem nenhum tipo de expectação religiosa, sem nenhuma comoção de natureza sacerdotal, profética ou religiosa de nenhuma natureza. E mesmo quando os magos chegam e que Herodes pergunta, existe isso? Eles vieram, os acadêmicos da religião, e disseram, existe sim. E leram o profeta Miqueias, capítulo 5, está aqui. É em Belém. É da descendência de Davi, que era de Belém, que nascerá o Cristo. E voltaram para casa. Conheciam a profecia, sabiam onde estava o texto, conheciam a sua interpretação, sabiam tudo os homens da religião, só não tinham nenhuma ação, nenhum interesse de ir e se dobrar diante da revelação. A revelação era para ficar contida no livro, nos rolos, no templo, no culto, na casa de Deus, enquanto Deus nascia numa gruta, numa manjedoura, fora da arquitetura da religião. É tão explícito, é tão óbvio. Em quarto lugar, enquanto a religião sabe tudo, tem a informação, tem o livro, entende a profecia, conhece o lugar e não tem nenhum interesse de se curvar, de obedecer, de adorar, porque a loucura da religião é essa, é saber acerca de Deus sem Deus que mude a existência, que bote o indivíduo no caminho da adoração, do quebrantamento, da obediência que se curva. A religião gosta da prevalência informativa contra a ignorância de outros, mas ela própria não anda na direção de se curvar no lugar humilde aonde Deus está. Porque eu sou manso e humilde de coração. Não. A quinta grande marca do Natal é que Deus se revela a quem Ele quer, especialmente fora do container religioso. Especialmente. Meu Deus, imagine. Eram magos que provavelmente estivessem vindo da Pérsia. Por que da Pérsia? Porque os judeus receberam uma grande influência dos babilônios, dos caldeus, dos medos e dos persas, especialmente dos persas, mais do que dos babilônios. Os persas, no tempo do exílio judaico, os persas foram os dominadores dos judeus no exílio, os mais inteligentes, os mais poderosos, os mais cultos,
os mais científicos, os mais espirituais, eles sofreram e sofriam e carregavam a benfazeja, a influência de Zoroastro, que dos sábios da antiguidade foi um dos mais iluminados, ilustrados e interessantes. E a sabedoria dele era de uma riqueza diferente e especial. Por isso a tradição, desde sempre, associou esses homens que vieram do Oriente como sendo astrônomos, astrólogos, porque naquele dia não existia diferença naquele tempo entre astronomia e astrofísica e astrologia, como hoje. Hoje em dia a astrologia é uma ciência esotérica e a astronomia e a astrofísica é ciência científica, demonstrável, comprovável, sem misticismo e sem esoterismo. Mas naquele tempo não se fazia distinção entre isso. Eles tanto eram astrônomos dos movimentos celestiais, dos solstícios, todos os solstícios, e compreendiam o movimento estelar como pouca gente. Na antiguidade se discerniu muito mais os céus do que a gente possa imaginar, tanto quanto eles carregavam no coração também a impressão de que os movimentos celestes podiam ser lidos como uma carta histórico, existencial, do que poderia acontecer com certos indivíduos especiais. A astrologia do passado não era essa a granel do presente. No passado, a astrologia se dedicava especialmente ao que podia acontecer em eventos, em adventos de nascimento de pessoas que podiam mudar a história da civilização. Havia esse foco mais grandioso na astrologia antiga do que apenas um brincar de vamos ver qual é a tua hoje. São esses homens que não sabiam nada de escritura, nunca tinham lido uma página de Isaías, de Jeremias, de Miqueias. Não sabiam nada de coisa alguma. Sabiam dos judeus. Afinal de contas, os judeus tinham estado entre eles como escravos. Mas já tinham saído de lá há mais de 300 anos. Tinha quase já um Brasil de intercorrência entre a presença dos judeus e o que estava acontecendo agora. De modo que não havia muitas informações, quase nenhuma. Eles, de fato, surtaram na certeza de que estava acontecendo algo extraordinário e que isso se daria na terra dos judeus. E que esse ser especial seria o grande rei dos judeus. E andam dias, meses, com as suas caravanas, nessa viagem louca, sem Bíblia, sem escritura, sem profeta, sem informação, seguindo a natureza e a intuição, até que chegaram em Jerusalém e começaram a perguntar: escuta, nós estamos vindo de longe, estamos vindo do Irã a pé, em camelos, há meses, porque estamos seguindo uma estrela que na nossa interpretação, ou seja, na voz do nosso coração, está nos dizendo que ela sinaliza o advento do nascimento do rei dos judeus. Onde é isso? Eles foram para a capital, que é Jerusalém, mas Deus não é Deus da capital. Deus é Deus de uma gruta em Belém e não da capital. Eles foram ao rei, mas Deus não é Deus do rei.
O rei é o Deus de si mesmo e odeia Deus e odeia qualquer um que possa abreviar a sua longevidade no poder. Eles consultam na cidade e o povo se alvoroça, mas como todo povo, só faz alvoroço, mas não entende nada. Então o rei chama os acadêmicos da religião, os teólogos, os escatologistas messiânicos. Quando será esse nascimento? Será? E eles dizem sim, aqui em Belém, 5 quilômetros daqui está profetizado. Mas nenhum deles vai. Por quê? Porque eles se colocaram à margem de Deus. Quando eles estabeleceram uma capital para Deus, eles deixaram Deus fora. Porque quem quer que estabeleça uma capital para Deus, não quer Deus. Deus não tem Deus de capital, é capital a decisão divina de não ter capital. Mas a religião não entende até hoje. Ainda se está brigando no dia de hoje sobre a importância de Jerusalém como capital, quando para Deus aquela capital não é nada. Deus decidiu nascer fora da capital, crescer fora da capital. A capital só serviu para matar Deus. Como a religião só serviu para matar Deus. Ou seja, o Natal estabelece uma outra ordem que vinha desde os dias de Abraão. Na cultura judaica, foi quando Abraão pagou o dízimo a um desconhecido que não tinha pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência, chamado Melquisedeque, está lá em Gênesis 17. Então o profeta Davi recupera, o Davi como profeta, recupera esse significado sem nem saber por quê. E diz que aquele que viria, o grande rei, sacerdote, e profeta divino, seria sacerdote segundo uma outra ordem, que não tinha nada a ver com a casa de Jacó, nem com a tribo de Levi. Seria a ordem de Melquisedeque, desse que não tem pedigree, nem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência. Ou seja, o grande sacerdócio vai acontecer fora da religião, fora do container. É tão óbvio. E depois disso tudo, e de Jesus, o escritor de Hebreus vem a dizer explicitamente, recuperando esse significado, que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a quinta manifestação chocante é essa. O Natal valida a ordem irreligiosa. O Natal valida o significado espiritual da relação de Deus com os homens e não o significado cristão, nem judaico-cristão. Aquele que nasceu era um judeu que não serviu ao judaísmo. Aquele que nasceu era o Cristo, mas não fundou o cristianismo. Aquele que nasceu visitou o templo, mas o seu grande e último ato no templo foi rasgar o véu do santuário de alto a baixo. Quando disse: acabaram-se os templos, o lugar de adorar não é aqui nem é lá, é em todo lugar, em espírito e em verdade. Isso está sendo dito e repetido, mas você não quer entender. Então esses homens que não tinham informação foram informados por divina advertência. E voltaram para casa por um outro caminho que não levava para Jerusalém. Jerusalém era caminho de morte. Como Jesus veio a dizer, não se concebe que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu só matas os profetas.
Tu não celebras a revelação jamais. Tu guardas os rolos dos livros chamados inspirados, mas tu não te curvas diante da revelação jamais. Como é até o dia de hoje. O Natal de Jesus, em sexto lugar, traz revelação a quem estava distraído numa noite qualquer, matando mosquito para lá e para cá, desconfortáveis e incultos, nas grutas escuras de Belém e da região, quando são acordados por uma legião de anjos, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Ou entre os homens a quem ele quer bem, e ele quer bem a todo homem de boa vontade. Deus não quer bem a homens de má vontade. É por isso que ele diz, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque é todo cheio de boa vontade para com Deus. Tão simples de entender. E vai se revelando aos pobres, aos simples de coração. E como eu disse, eu podia falar para sempre. Mas eu vou ter que parar aqui. Apenas para dizer que se você quiser entender qual é o Natal raiz, o Natal raiz carrega esses significados e mais. A certeza de que os entes desse conhecimento, dessa percepção, dessa convergência de revelação, como era o caso de Jesus, Maria e José, já serão por divina advertência chamados a saírem do lugar do escopo da religião e se afastarem disso. E aí, olha a ironia desse Natal. Moisés, que é o homem da lei, é o xerife do Decálogo, Moisés tinha tirado o povo de Israel do Egito, supostamente para a terra de Canaã, onde ele não entrou, foi Josué que introduziu esse povo. E agora, já lá neste lugar, há muitos anos, há praticamente 1.500 anos, o movimento é oposto. O movimento é: sai da terra de Israel e vai te refugiar no Egito. Vejam como até no Natal essa ordem é invertida. A ordem religiosa de Israel vai do Egito para Canaã, que vira Israel. A ordem de Melquisedeque manifesta em Cristo tira Jesus de Israel e o leva para o Egito. O Egito era mais seguro para Deus do que a terra da religião. Está tudo invertido. Eu podia ir mostrando o Natal como antítese religioso e cristão, e seria chocante, você só não vê se você não quiser. Mas o Natal é esse chamado para a gente já antecipar a Nova Jerusalém, essa cidade lá de Apocalipse 21 e 22, que tem portas abertas para todos os lares, todos os lugares do mundo, para todos os povos, rações, nações, etnias, e aonde se diz, nela eu não vi nenhum santuário, mas nela está a árvore da vida, que é para a cura de todos os povos da terra. E o episódio em si do Natal já traz gente que nós não poderíamos nem conceber, como esses homens do Oriente. E como exclui aqueles que carregam o supremacismo de pensar que porque sejam os guardadores de alguma revelação profética escrita, que veio da parte de profetas que eles mataram,
e só foram reverenciar a palavra depois que esses homens estavam mortos? Esse Natal, raiz, antecipa a Nova Jerusalém, antecipa a cura dos povos, antecipa a ordem de Melquisedeque, antecipa a inversão de significados, nos diz que aquilo que é importante para os homens é a abominação diante de Deus, como Jesus viria a dizer depois, segundo o registro de Lucas. Ah, minha gente, essa coisa simples que eu acabei de dizer, que está plantada em mim desde que eu praticamente me converti. Eu só conseguia ver o Natal assim, eu nunca vi diferente. Eu espero em teu nome, Jesus, que hoje essa palavra ilumine, liberte, tire as ilusões e as mentiras ensinadas pelo fermento dos fariseus e pelo fermento de Herodes, pela infiltração dos fariseus e pelas infiltrações, pelos inchaços mentirosos dos fermentos religiosos, políticos e da presente ordem de coisas. Ajuda-nos a ver que te seguir é quebrar com esses padrões todos, é ir se exilar entre estranhos, porque o perigo mora em casa. Ajuda-nos a compreender esses significados e a nossa mente vai mudar a sua interpretação da vida. É o que eu te imploro hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.